Que alegria estarmos juntos e reunidos em mais uma manhã em nosso canal. Que bom tê-lo comigo mais um dia. Se você é novo inscrito ou não conhece o nosso projeto, o nosso canal, o Frei vai explicar para você. De segunda a sexta-feira, temos pela manhã vídeos breves do projeto Deus e Eu Simples Assim. Uma vez por semana, na parte da tarde, o Frei disponibiliza o projeto Deus, Eu e Você, com temas sugeridos por você, falando um pouquinho da vida, cozinhando, falando um pouquinho da história, falando de santos, respondendo perguntas. É o projeto Deus, Eu e Você. E no sábado, o Frei disponibiliza a liturgia do final de semana. Esse vídeo que você está vendo é uma chave de leitura do 30º domingo do tempo comum. Venha com a gente, vamos ver um pouquinho a liturgia deste final de semana. Vamos lá! A liturgia deste final de semana vai se preocupar sobretudo com a vida verdadeira e a felicidade do ser humano, ou seja, ele vai tratar com profundidade para que a vida do ser humano seja completa e que o ser humano consiga viver bem. É isso que a liturgia vai trazer como tema central do trabalho deste final de semana. Na leitura de Jeremias, nós temos um contexto importante. O profeta ele quer animar o povo que estava exilado na Babilônia. O povo estava triste, o povo foi tirado da sua terra e levado como escravo. E o profeta vem conclamar que Deus acompanha o povo e que vai novamente reunir este povo, levando para a terra prometida, fazendo um novo êxodo e dando novamente a liberdade ao povo que estava preso, oprimido e fora da sua terra. Este texto, gente, é um convite à alegria, ou seja, o povo deve se alegrar, não deve se entristecer, perder a sua esperança, mas deve se alegrar porque Deus vai conduzir a este novo êxodo e ele vai apresentar alguns pormenores, alguns sinais importantes deste novo êxodo, os sinais da condução do povo à verdadeira vida, à verdadeira liberdade. Os coxos andarão, os cegos enxergarão, enfim, estes serão os sinais da libertação. O texto, ele quer dar conta do quê, minha gente? O texto, ele quer dar conta da preocupação de Deus para com o ser humano. Ou seja, Deus quer a vida plena do ser humano, Deus quer a sua felicidade, a sua alegria. E mesmo nos momentos mais dramáticos da história, Deus estava lá, caminhando junto com o povo e buscando levar o povo de volta para o caminho certo, para a sua terra, para a terra plena e prometida, a terra que Deus já havia preparado para a humanidade. E chegamos assim em um dos textos talvez mais emblemáticos da nossa liturgia, muito conhecido, é a cura do cego que estava à beira do caminho. O cego Bartimeu, filho de Timeu, um cego conhecido que mendigava, estava à margem, ou seja, é o sinônimo e o símbolo da exclusão que vem ser o centro da liturgia de hoje. Lembra da primeira leitura em que falavam os sinais que acompanhavam, acima de tudo, a libertação de Deus ao povo, o resgate da vida plena para o povo? Os coxos iriam andar, os cegos iriam enxergar. No evangelho de hoje nós vemos este sinal feito por Jesus, este milagre em que o cego passa a enxergar. Mas se você prestar atenção na liturgia dos finais de semana anteriores a este, você vai perceber que quem parece estar como cego são os discípulos. Enquanto Jesus tenta apresentar o reino de Deus e o caminho do reino por uma direção, os discípulos ainda estão presos com a cabeça ligada ao mundo. É por isso que no evangelho de hoje vai ser muito clara a atitude da libertação que Jesus faz. No primeiro momento, os discípulos não querem que o cego se aproxime de Jesus, tentam calar aquele que estava marginalizado, mostrando muitas vezes que quem estava cego ainda eram os discípulos. Mas vamos olhar um pouquinho para a figura do cego, a figura de Bartimeu. Ele estava sentado à beira do caminho. Talvez esse seja um dos sinais, um dos símbolos, uma das expressões de miséria, acomodação e dependência que este cego possuía. Ele estava à margem, à beira, sinal do marginalizado, daquele que estava acomodado à beira do caminho e que dependia de tudo dos outros. Ele pedia esmolas. Mas o cego possuía uma coisa, ele possuía uma capa que lhe dava segurança, que lhe confortava e de tal forma fazia com que ele ainda ficasse ali acomodado. Uma coisa que me chama a atenção neste evangelho é porque, além de cego, ao invés de tirar, e aqueles que estavam ao redor de Jesus, ao invés de ajudar a tirar este cego da escravidão, da margem e trazer para o centro, parece que, além de cego, queriam lhe fazer mudo, porque eles queriam calar o cego. Quanto mais o cego gritava, mais os discípulos de Jesus pediam que ele se calasse, que além de não enxergar, parece que queriam que ele nem falasse. Porém, mesmo diante de tantos obstáculos, gente, ele não desiste.
Mesmo diante de tantas pessoas dizendo para ele se calar, ele não se cala. E é por isso que o milagre acontece na vida. Um exemplo muito claro que foi necessário para Bartimeu foi se desprender das coisas que lhe davam falsa segurança. Ele larga a capa. Lembra do manto? Ele estava segurando, era talvez a única coisa que ele tinha. Estava à beira do caminho, só tinha o manto. Ele larga o manto, joga o manto, salta e vai em direção a Jesus. Ele tem a consciência de que aquele, o Messias, poderia salvar a sua vida. E o que é interessante, muito interessante, gente, é que depois que Bartimeu resolve lançar-se a Jesus, ou seja, não se contenta em ficar na margem e vai em direção a Jesus, ele mostra o tamanho da sua fé. E quando ele se coloca diante de Jesus é interessante, porque bastava Jesus falar ou bastava Jesus querer para que o milagre acontecesse. E Jesus vai perguntar a Bartimeu o que ele quer. Isso prova e mostra que Deus não invade a nossa vida. Ele nos dá o direito de escolher. Você tem o seu livre-arbítrio. O que você quer? Ou quantas vezes você está preso às suas falsas seguranças e por isso o milagre não tem vindo à sua vida? Pelo tamanho da fé de Bartimeu é que o milagre acontece. E imediatamente, por saltar, abandonar as falsas seguranças, a fé de Bartimeu faz com que o milagre aconteça, mas não para por aí. Bartimeu imediatamente segue Jesus. A cura do cego Bartimeu parece que é uma das lições mais claras que os discípulos devem aprender, uma das lições mais claras que eles necessitam aprender na caminhada com Jesus. Enquanto a cada domingo nós percebemos que os discípulos estavam como que cegos, presos em suas falsas seguranças, nós encontramos hoje o milagre em um cego que abandona tudo, deixa toda a falsa segurança para trás e vai seguir Jesus de verdade. Para o reino de Deus acontecer, você muitas vezes precisa sair do seu comodismo, abandonar as suas falsas seguranças para que o milagre aconteça na sua vida, para que a sua fé faça com que o milagre de Deus possa acontecer na sua história. E a segunda leitura de hoje vai ser a continuidade da carta aos Hebreus, que nós já falamos na semana passada, que vai expor a situação de uma comunidade em que sofria, uma comunidade em que passa por muitas dificuldades, por muitos perigos, por muitos problemas, e Jesus vem ser aquele que vai se comprometer com o ser humano. E nós precisamos então aprender com Jesus, aquele que teve uma vida de profunda doação, de profundo amor, foi o verdadeiro sumo sacerdote, aquele que doou a sua vida, que deu a sua vida em resgate de muitos. É assim que nós precisamos aprender com Jesus. Ser cristão é doar a nossa vida, é acima de tudo confiar, ter fé, mantermos-nos fiéis ao projeto e aos ensinamentos do Mestre. Resumindo um pouco a liturgia desse final de semana, gente, nós precisamos entender que Jesus, que Deus veio na vida do homem, da vida do mundo, buscar a vida plena do ser humano. É por isso que nós precisamos abandonar tudo aquilo que nos dá falsa segurança, aquilo que muitas vezes nos prende, nos deixa acomodado à margem do caminho, à beira do caminho, à beira da felicidade. Precisamos seguir Jesus de verdade com o nosso coração e com nossa vida, entendendo que Ele se doou por nós e por nós, como diz o nosso Salmo responsorial, fez grandes maravilhas e é por isso que precisamos exultar de alegria. Esse final de semana, talvez nós poderíamos passar por muitas horas conversando sobre o Evangelho, mas esse é só um convite para que você possa mergulhar nesta liturgia tão rica, neste texto cheio de detalhes, neste texto grandioso que nós temos no Evangelho de hoje. Participe da vida da sua comunidade, viva com intensidade, abandone o manto que muitas vezes te dá falsa segurança, abandone o comodismo que te deixa à margem do caminho, confie no Senhor, tenha fé e grandes milagres acontecerão em tua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. E quando no caminho de fé, no caminho de seguimento a Jesus, as pessoas quiserem te calar, não se cale. Lembra que o milagre na vida de Bartimeu aconteceu pela insistência. Então abandone as falsas seguranças, deixe o manto para trás, saia da margem do caminho, vá ao encontro de Jesus, que um grande milagre pode acontecer na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, participe da vida da tua comunidade, da tua paróquia. Que Deus abençoe nesse dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se você não é inscrito no canal, clique aqui embaixo, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana.